Filipenses 1:6. Tende por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Não desista agora. Aqueles que permanecem em mim viverão o que Deus preparou para eles e o que eles tanto oraram. Se você permanecer hoje, escolher permanecer, você vai viver uma colheita, você vai viver o florescer de Deus na sua vida. Mas não desista. Talvez você tenha murmurado, reclamado. Senhor, mas acontece na vida de todo mundo, menos na minha. Eu nasci para dar errado. Tudo dá errado. Eu tento, mas sempre dá errado. Então que o Senhor possa falar com você através dessa palavra. Em nome de Jesus. Não desista. Se alguém te machucou ou te ofendeu, não desista. Eu não sei se você tem passado por dores de ofensas, de traições, descobriu mentiras, alguém te ofendeu, te machucou, até mesmo dentro da igreja, foi machucada, mas o Senhor, Ele foi me curando no processo, sabe? Me moldando, eu aprendi tantas coisas, tantas lições, mas eu permiti o Senhor Ele me ensinar, sabe? O tempo, ele é muito precioso porque ele nos ensina muito. Às vezes a gente quer acelerar os processos, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido, mas o tempo, ele é essencial para nos curar, nos restaurar, nos limpar, sabe? Nos ensinar, porque tudo que acontece na nossa vida, a gente aprende, a gente é ensinado, só que se a gente permitir. Então talvez agora você não tenha entendido essa dor, mas o Senhor te chama hoje, não desista, olhe para mim, eu sou perfeito, eu te amo, não desista da minha igreja, porque minha igreja, ela é perfeita sim, sabe? Permaneça no Senhor, e Ele vai te mostrar lá na frente o porquê de tudo isso que você está passando. O porquê dessas coisas estarão acontecendo com você. Não é porque você é melhor do que ninguém. Não. É porque o Senhor, Ele quer revelar coisas a você, sabe? Ele quer te curar de coisas, te limpar de coisas. Mas você precisa continuar para você entender o porquê disso que você está passando. Isso vai gerar testemunho lá na frente para ajudar outras pessoas e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Por isso, não fale mal dessas pessoas, não deseje o mal dessas pessoas, mas ore por elas e ore por você também, porque todos nós estamos no processo de aprender e que o Senhor te permita hoje aprender com essa dor que você está enfrentando. Não desista, porque isso faz parte do processo, isso faz parte do teu testemunho. Não desista se Deus está em silêncio. Não desista se você não tem ouvido o Senhor falando com você. Não desista se você tem buscado, Senhor, o porquê disso. Senhor, o porquê está acontecendo isso na minha vida. Eu oro, mas o Senhor não me responde acerca disso. O silêncio de Deus também é preparação. O silêncio de Deus também nos molda. O silêncio de Deus também nos cura. Se a gente permanecer nele, se a gente não desistir. Então, se você está enfrentando uma temporada de silêncio do Senhor, não desista, continue buscando a Ele, continue orando, continue buscando a palavra, continue servindo, continue, sabe? Ore ao Senhor. Senhor, me ajuda a permanecer, mesmo com o Senhor em silêncio, sabe? Porque o silêncio de Deus também nos ensina, sabe? A estar mais atentos, sabe? A olhar mais à nossa volta, a olhar mais para o nosso dia a dia, porque às vezes a gente está numa correria, às vezes a gente está enchendo a nossa mente de coisas da internet, passa muito tempo na televisão, passa muito tempo pensando em bens materiais, sabe?
se comparando. E o Senhor está em silêncio, porque Ele quer que você acalme tudo ao seu redor para aprender a ouvir Ele. Sabe, o Senhor quer também que você continue chamando Ele. Sabe, que você realmente quer Ele e Ele vai vir até você. Mas o silêncio de Deus também é preparação. Muitas das vezes, quando o Senhor está em silêncio, a tendência nossa é se afastar. A tendência nossa é não mais buscar. Mas quando o Senhor está em silêncio, Ele quer que você acalme tudo para que você consiga ouvi-lo. Porque aí quando você estiver calma, tranquila, sem muitas distrações e abrir o coração para Ele, aí Ele vai se revelando a você. E você também vai aprendendo a ouvir a voz dele, porque às vezes o Senhor não está nem em silêncio. É você que está atarefada, é você que está cheia de coisa na mente, é você que está buscando muitas coisas deste mundo, muitas distrações. E o Senhor só está esperando você ficar calma, tranquila, para Ele poder começar a falar. Mas se você já está nessa calma, tranquilo, você já silenciou todas as vozes e o Senhor não fala, tenha paciência, permaneça. Porque isso também é preparação, isso também molda o teu coração e saber esperar. Porque a gente tem a tendência de querer que as coisas aconteçam muito rápido. Deus entrega algo hoje, você já quer que aconteça ainda esse mês, ainda esse ano. Mas não, o Senhor nos ensina também na hora de esperar. Então, se Deus está em silêncio, espere. Continue o buscando, sabe? E não murmurando e não reclamando. Não desista se você tem errado, se você tem caído, sabe? Se você não tem tido constância. Talvez você tenha vivido uma vida de pecados que você não consegue se afastar. Mas não desista. O Pai, Ele te ama. Eu aprendi uma lição que ficou gravada no meu coração, sabe? Antes eu não conseguia ter constância no Senhor. E eu falei, mas Senhor, me ajude a ter constância, eu quero ler a Tua palavra todos os dias. Até que um dia eu aprendi, o Senhor, Ele não nos ama pelo que a gente faz, ou porque a gente lê a Bíblia, porque a gente ora, mas Ele nos ama pelo que a gente somos, que somos filhos dEle. Depois que eu entendi isso, eu falei, eu sou filha dEle, eu sei que eu errei, sabe, eu sei que eu falhei, mas eu vou pedir perdão para Ele, eu vou continuar, sabe, se você errou, continue, se arrependa, busque a presença do Senhor, porque para você sair desse pecado, desse erro, só a presença do Senhor para te ajudar, sabe, leia a Bíblia mesmo sem vontade, leia a Bíblia mesmo errando, mesmo chorando todos os dias, continue lendo a Bíblia. E para você ter constância, não existe um segredo, é você fazer, é você praticar, é você, sabe, esquecer das suas coisas e ir fazer, acordar cedo, esquecer de tudo e ir fazer, sabe, não existe um segredo para ter constância na palavra, constância na oração, isso é disciplina, você precisa se disciplinar, você precisa colocar como prioridade. Eu creio que quando você começar a ter constância na palavra do Senhor, você vai vencendo todas as coisas, todos os pecados, tudo aquilo que você tem feito de errado, o Senhor vai te limpando, porque é só a presença dEle, sabe? Só o Senhor e a graça dEle que nos alcança todos os dias para nos ajudar a vencer. Não desista se você está se sentindo só. Ore ao Senhor por amigas e amigos que vêm dos céus, cheios do Espírito Santo. Não que essas pessoas vão ser perfeitas, né? Mas elas vão falhar sim, mas pessoas cheias do Espírito Santo, que oram, que lêem a Bíblia, se assente em mesas de pessoas que realmente amam a presença, renunciam às suas vontades, sabe? Ore ao Senhor por pessoas assim, mas não se sinta sozinha, porque o Pai, Ele te vê e Ele deseja sim colocar pessoas assim na sua vida, mas ore ao Senhor, em vez de você ficar triste, reclamando, ore a Deus, porque aí o Senhor, Ele vai trabalhar e vai se encarregar de trazer as pessoas certas para você. Não desista
por causa das lutas, por causa das dores, por causa dos nãos que você tem ouvido, por causa da porta fechada, talvez por causa de um luto, de uma traição, do fim do casamento, de uma perca. Eu não sei o que você passou, mas não desista. Tudo isso que você está passando é para gerar testemunho. Sabe por quê? Porque tudo que a gente passa na nossa vida é para mudar quem nós somos. Não é sobre o outro, é sobre você. Não é sobre quem nos deixou, quem nos machucou, por que não dá certo esse trabalho, mas é para moldar você. Antes eu procurava muito trabalhar. Eu falava, Senhor, eu quero trabalhar, e eu não conseguia arrumar serviço, sabe? Hoje eu entendo que era um cuidado de Deus. Hoje eu entendo que o Senhor, Ele não quer eu trabalhando, mas Ele quer eu dentro da minha casa, servindo os meus filhos, o meu marido, cuidando do meu lar, porque para essa estação eles precisam de mim, eles precisam da minha oração, eles precisam do meu posicionamento. Então, antes eu não entendia, mas os processos de dores, os processos de luta, eles me levaram a ter esse entendimento. E o Senhor me curou, o Senhor me posicionou no lugar certo que Ele sabia que eu precisava estar. Que Ele sabia que onde eu precisava estar posicionada. Então, essas dores que você tem passado, esses não, essas portas fechadas, às vezes é o Senhor te livrando de coisas. É o Senhor te moldando também a saber esperar, a saber orar corretamente. Então, você só vai conseguir entender o que o Senhor está fazendo se você ir para o seu secreto, se você orar ao Senhor, se você buscar a presença dEle. Ele vai te direcionar, Ele vai te ajudar. A palavra de Deus diz: peçam e receberão. Então, saiba orar, saiba pedir, saiba ter paciência, saiba esperar. Porque o Senhor, Ele fala. O que eu tenho aprendido muito é que o Senhor, Ele fala. Quando chegar o tempo certo, Ele fala. Quando Ele vê que a gente está preocupado em fazer a vontade dEle, não a nossa, Ele fala. Ele mostra o caminho. Então não se preocupe, minha amada. Não se preocupe, porque o Senhor, Ele vai mostrar a direção e o caminho. E Ele está cuidando de você, da sua casa. E Ele não vai deixar nada faltar. A nossa casa, ela precisa estar firmada sobre a rocha. Se a nossa casa não estiver sobre a rocha, vai vir a tempestade, vai vir o tempo difícil e você não vai conseguir permanecer firme, porque os ventos vão ser muito fortes. E se sua casa estiver sobre a areia, você vai cair e você vai desistir. É por isso que nesse tempo difícil, coloque a sua casa sobre a rocha. Busque a presença do Senhor. Busque o fundamento que é Jesus. Que as tuas raízes se aprofundem no Senhor. Como eu faço isso? Buscando a presença de Deus. Não existe outra solução a não ser estar enraizado no Senhor. Sabe, todos os dias ler a palavra. Todos os dias colocar o Senhor em primeiro lugar. Tirar as distrações para que você possa ouvir o Senhor. E assim a sua casa estará sobre a rocha que é Cristo. E essa casa não vai cair. Em Gálatas 6 vai dizer, 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não canse de fazer o que é certo, não canse de fazer o que agrada ao Senhor. Não canse, mulher, de ser obediente a Deus. Não canse de renunciar. Não canse de orar. Não canse, mesmo que o seu cenário seja impossível, improvável, porque no tempo certo você vai cefar. No tempo certo você vai colher. No tempo certo você vai semear. Mas não canse. Não desista agora. Eu sei que esse fardo está pesado. Eu sei que esse fardo está muito pesado. Eu sei disso, mulher. Mas o Senhor, Ele pode trazer força para você nesse tempo. Assim como Ele trouxe para mim, sabe? Assim como Ele me encontrava todos os dias
pela manhã, cuidando do meu filho, da minha casa, orando pelo meu marido, buscando a presença dele. O Senhor, ele me encontrava, ele foi me dando forças e mais forças. Em Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova. Não, desculpa. Em Isaías 43:18 e 19: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova agora, sairá a luz, porventura não percebes? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O Senhor, ele quer colocar um caminho, rios nesse deserto que você tem enfrentado. Nesse lugar onde você não vê nada, você olha e fala: Senhor, não tem vida, Senhor, não tem jeito, mas o Senhor quer colocar, o Senhor quer fazer algo novo, o Senhor quer, mas você precisa esquecer das coisas passadas, você precisa se curar, se libertar, se permitir ser moldada pelo Senhor, e é no lugar secreto que você vai viver isso. E é no lugar buscando a Deus. Por isso, mulher, volte o seu coração ao lugar secreto. Nos meus vídeos você sempre vai escutar isso, para voltar ao lugar secreto, ao lugar de intimidade, porque não tem como a gente ser curada, ser transformada, ser libertada sem buscar a presença do Senhor, sem buscar o Senhor todos os dias, mulher. Por isso, se você quer viver o novo de Deus, se você quer que águas saem desse deserto, flores brotem nesse deserto, você precisa buscar Deus. Você precisa se disciplinar. Você precisa, mulher. Paulo, ele diz: eu sei o que é estar contente em todas as situações. Então saiba estar contente em todas as situações. Saiba estar contente, mulher, no seu ordinário. Sabe, esteja feliz no seu ordinário, seja feliz no limpar das suas casas, ao cuidar dos teus filhos. Se é isso que o Senhor te preparou, seja fiel, seja feliz nesse lugar. Encontre plenitude, encontre solitude nesse lugar de solidão, mulher. Sabe, uma vez o Senhor me deu um sonho, e foi um sonho de uma tempestade. E eu sonhei, eu tive esse sonho, e depois que eu tive esse sonho, eu perdi a minha filha. E muitas coisas mudaram na minha vida. Eu entrei em um tempo de tempestade mesmo. Mas hoje eu entendo que essa tempestade foi para aprofundar as minhas raízes. Essa tempestade foi para conhecer mais o Senhor. Essa tempestade foi para me trazer cura em lugares que eu nem sabia que eu tinha, para me melhorar como pessoa, para me melhorar como esposa, como mãe, que eu precisava aprender a ser mãe. Então, essa tempestade, ela me ensinou hoje a ser a mãe que eu tenho tentado ser. Que talvez se essa tempestade não tivesse vindo, o meu casamento não tinha melhorado. Talvez os meus filhos hoje não teriam a mãe, né, que eles têm hoje, seria a mãe imatura de antes. Porque essa tempestade me amadureceu. Essa tempestade me melhorou como esposa. Hoje meu casamento, graças a Deus, sabe, mudou muito. Porque eu mudei, né? Porque às vezes a gente quer que a gente mude o outro. Não, porque a gente precisa mudar primeiro. Então aquele sonho de Deus na minha vida foi um alerta de Deus para mim. Falando: filha, eu vou fazer algo na sua vida, mas você vai precisar continuar firme. Porque uma mulher posicionada dentro da sua casa, ela posiciona todos, sabe? Uma mulher prudente, ela traz vida para sua casa. Agora, uma mulher que não tem prudência, uma mulher, sabe, tola, ela destrói o seu lar. Então o Senhor falou: filha, eu quero posicionar você dentro do seu lar. E por isso dessa tempestade, eu não entendia. Por isso que o Senhor, ele me fortaleceu a não desistir lá atrás, porque ele sabia que isso que eu estava vivendo ia trazer uma colheita para minha casa, ia trazer um testemunho para minha casa. Então não desista, mulher.
Permaneça firme, busque o Senhor, busque o lugar secreto, busque estar enraizada nele. Ele vai te mostrar o que você deve fazer, sabe? Eu não sabia o que eu deveria fazer. E eu fui buscando o Senhor e Ele foi direcionando, foi mostrando, vai por aqui, faça isso, não faça isso, seja dessa forma, não seja dessa forma. O Senhor Ele foi me direcionando. Eu tenho cadernos anotados com tantas coisas que o Senhor me direcionou. Sabe, anote aquilo que o Senhor te fala para você não se esquecer. Amém, mulher, que você permaneça e que você não desista agora, porque talvez esse lugar que você tá, talvez não, esse lugar que você está improvável vai ser testemunho lá na frente para outras mulheres. Amém, amada? Fica com Deus, que Deus te abençoe.